Filipenses 1, do versículo 20 ao 27. Vou ler a partir da parte B do verso 20. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Senhor, nós te damos graças por Tua Palavra e pedimos que possas falar ao nosso coração profundamente esta noite. Tira, Senhor, todos os pensamentos que vêm para atrapalhar este momento, a agitação da nossa alma, Senhor. Aquieta-nos na Tua presença. Ó Senhor, dá-nos um coração desejoso pela Tua Palavra, Senhor. Pois o que poderia ser melhor para nós, neste deserto que vivemos, do que nos alimentar da Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Supera a minha incapacidade. Que todos nós, Senhor, aos Teus pés, possamos nos maravilhar, ser encorajados, ser consolados, ser exortados pela Tua Palavra esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje, nestes versos, é com Cristo, na vida ou na morte. Eu dividi a mensagem em 4 partes. Na primeira parte, conforme vemos no verso 20, Paulo tem uma firme resolução. Ele diz: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer na vida ou na morte. Ele está completamente resolvido que assim será com ele. Seja no seu corpo, seja vivendo, seja morrendo, Cristo será engrandecido. Esse é o grande alvo e objetivo de Paulo, que Cristo seja engrandecido. A segunda parte da mensagem é: morrer é lucro. Onde todos nós, irmãos, poderemos finalmente estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A terceira parte da mensagem vão dos versos 22 ao verso 26. E nós veremos que enquanto estamos no corpo, devemos servir ao Senhor com todas as nossas forças. E a última parte é que enquanto Assembleia, nós devemos lutar juntos, com uma só alma, com um só coração, pela fé. Que o Senhor nos fale esta noite. Antes de adentrar aí a primeira parte, eu queria fazer uma pequena introdução de onde Paulo está quando escreveu esta carta. Nós estamos lendo a carta de um homem que está preso. Ele está provavelmente numa prisão romana. As suas circunstâncias não são boas. Mas Paulo aprendeu do Senhor algo que nós precisamos aprender urgentemente. Que não importava nada na vida dele, nada. Ele só queria que Cristo fosse engrandecido. Ele só queria ver a glória de Cristo. Quando ele escreve esta carta aos Filipenses, porque um irmão, Epafrodito, mandou donativos para ele, suprimentos, lá na prisão. Então, esse irmão que era de Filipos foi lá na prisão, porque Paulo passava por necessidades,
foi levar ali alimento, coisas desse tipo para Paulo, e ele voltou para Filipos com uma carta. Ele voltou com esta carta de Paulo. E aqui Paulo abre seu coração, porque ele escreve esta carta para agradecer aos filipenses. Mas ele começa a falar das coisas que têm acontecido com ele. No versículo 12 do capítulo 1, ele fala que a situação dele cooperou para o progresso do Evangelho. Ele estava preso, mas isso fez com que os irmãos se animassem ainda mais para pregar o Evangelho. E isso alegrava Paulo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele também está preso, e ele diz assim: contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa. Irmãos, quanto isso nos envergonha diante do Senhor. Porque aquele homem, numa situação tão adversa e tão difícil, tinha um só desejo na vida dele: Cristo ser engrandecido, Cristo ser glorificado. Nós, por qualquer coisinha que seja, já estamos desanimados. Mas Paulo escreve para encorajar o jovem Timóteo naquela carta dizendo: não importa, a palavra de Deus não está presa. Ela tem livre curso. Então, é este homem que nós estamos... São as palavras deste homem que nós estamos lendo. Deste que só queria uma coisa: que Cristo fosse engrandecido, que Cristo fosse exaltado. Este não deve ser o desejo das nossas vidas? Essa não deve ser a firme resolução dos nossos corações? Que Cristo seja engrandecido. Mas por que será que Paulo poderia ter tão forte determinação para servir a Cristo como ele servia? E por que quando nós olhamos para a nossa vida, não há tanta força assim? Por que nós não somos tão firmes? Por que nós não somos tão resolutos? Esta carta, o versículo 6, é um dos versículos que mais me traz consolo, do capítulo 1, que mais me traz consolo, esperança e alegria da parte do Senhor. E eu acho que é isso que deve mover a gente a servir ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa disposição, apesar das circunstâncias. Qualquer que seja, aqui na nossa vida não é uma vida fácil, irmãos. Cada um tem seus problemas e suas peculiaridades, suas dificuldades. Cada um tem. Mas para onde nós olharemos? Irmãos, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é transitório. Quando nós envelhecermos, quem dera nós olhemos para trás e tenhamos dito: não gastamos a nossa vida inutilmente. Nós gastamos a nossa vida servindo ao Senhor, dando tudo a Ele. No versículo 6 do capítulo 1 é dito: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como disse, irmãos, nós podemos retirar tanta força para nós. O Senhor, quando salva alguém, jamais entrega alguém à própria sorte. Jamais deixa esta pessoa... Não é assim: eu te salvei agora, veja o que você consegue fazer. Não, aquele que inicia a obra, ele completa, irmãos. Isso é fonte de grande alívio e de grande alegria para nós. Mas isso não é, em hipótese alguma, um motivo para nós cruzarmos os braços. Já que o Senhor vai completar a sua obra em minha vida, eu não preciso fazer nada, né? Basta que eu creia na promessa. Irmãos, esta é a maior mentira. E traz tanto problema, porque há pessoas que creem de maneira muito superficial e rasa, dizendo: uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade, irmãos, que uma vez que nós somos salvos para sempre. Mas é mentira que o Senhor salve alguém e deixe essa pessoa como ela quer, e deixe essa pessoa viver de qualquer maneira. Isso não é verdade, irmãos. Este não é o Salvador que nós encontramos nas Escrituras. Leia todos os personagens das Escrituras e você vai ver ele começando uma obra.
E trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. É duro o nosso coração, irmãos. Nós somos maus, nós somos pecadores sem dúvida. Mas a graça de nosso Senhor é invencível. A graça de nosso Senhor é persistente e Ele não abandona. Deve nos alertar profundamente, ser uma exortação forte do Senhor. Se nós nos convertemos e a nossa vida nunca muda. E nós somos sempre os mesmos. Esta é a graça de Deus mesmo? Esta é. Este é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Todos nós estamos num processo. Não estou falando aqui de perfeição, irmãos. Eu estou falando de um avanço contínuo na caminhada. Nós temos um Senhor misericordioso. E Ele vai trabalhando em nossas vidas para que nós amadureçamos. Então, irmãos, não devemos cruzar os nossos braços. Se esta noite vocês esperassem que fosse chover, todos teriam vindo com guarda-chuva para não serem pegos de surpresa. E como nós temos plena certeza, irmãos, que nosso Senhor começou uma obra em nós e vai concluí-la, nós vamos trabalhar com toda a nossa dedicação e força, com muita gratidão. Ele começou e vai concluir. E se Ele está fazendo, Ele está dando disposição a mim para servi-lo. Lamente, irmão, se hoje a sua disposição é fraca. Lamente. Peça misericórdia ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno, irmãos, que nós o servamos. Quem está falando conosco é o encarcerado, é o preso Paulo, dizendo: será Cristo engrandecido no meu corpo? Ele será engrandecido. Não importa se eu estou preso, se eu não estou. Não importa quantas chibatas eu leve, não importa. Cristo será engrandecido. Sabe por quê? Porque este Cristo me salvou quando eu era um perseguidor da igreja. Quando eu colocava cristãos na cadeia. E quando eu condenava à morte cristãos. Ele me salvou, Ele teve misericórdia de mim. Não daria eu a minha vida a Ele. Irmãos, quando nós não temos disposição a servir ao Senhor, sabe o que está acontecendo? Nós nos esquecemos da onde Ele nos tirou. Nós nos esquecemos da salvação dEle em nossas vidas. Que importa as nossas circunstâncias? Que importa Cristo ser glorificado? Bom, então, como eu disse, essa primeira parte é a firme resolução de Paulo no versículo 20. Agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Você é um servo de Deus, você é alguém salvo pela graça. Você pode fazer essa resolução junto com Paulo? Você pode dizer a mesma coisa? Você pode pelo menos desejar a mesma coisa? Em Romanos 12, versículo 1, Paulo diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Será Cristo engrandecido no meu corpo? Então eu apresentarei o meu corpo. É uma vergonha para nós, irmão. É uma vergonha para nós que os apetites, os prazeres, chamem-nos mais a atenção para nós apresentarmos o nosso corpo do que o serviço a Deus. É uma vergonha que nós oremos tão pouco, que nós leiamos tão pouco a palavra de Deus. É uma vergonha, mas isso é sinal da nossa pouca gratidão pelo Senhor. Irmãos, um irmão na história da igreja, Jonathan Edwards, ele tinha 18 anos de idade quando ele escreveu 70 resoluções. Fazia um ano que ele tinha se convertido ao Senhor. E com 18 anos de idade ele fez 70 resoluções. Mas por que isso é importante para nós? Porque aquele jovem ali, que tinha problemas e pecados como cada um de nós aqui, por causa de sua gratidão e seu amor ao Senhor, ele decidiu que ele se esforçaria ao máximo para agradar ao Senhor. Ele
ele começa as suas resoluções dizendo uma coisa. Ele diz o seguinte: sendo sensível ao fato de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente rogo-lhe pela sua graça que me capacite a manter estas resoluções até o ponto em que elas sejam agradáveis à sua vontade por amor a Cristo. Então ele começa dizendo: eu sou incapaz. E eu só posso cumprir qualquer resolução se a graça de Deus me ajudar. Quem discordaria disso? Olhe para nós. Não é assim conosco? Você talvez já tenha resolvido muitas coisas. Não, agora eu vou me empenhar mais. Não, eu vou orar mais. Não, eu vou ler a palavra mais. Mas Jonathan Edwards não fez resoluções por fazer. Ele começou dizendo: se a tua graça não me ajudar, eu não conseguirei. Eu sou incapaz. Eu estou conclamando aos irmãos esta noite, em nome de Cristo, a fazerem resoluções diante do Senhor, como Paulo. Será engrandecido Cristo no meu corpo? A pergunta que você se deve fazer neste momento é: Cristo tem sido engrandecido na minha vida? Eu tenho dedicado ao Senhor o meu tempo? Tudo que a mim foi concedido, eu tenho dado ao Senhor em serviço a Ele? Essas perguntas são perscrutadoras, não é? Elas sondam o nosso coração. Irmãos, eu não conheço outra maneira de pregar a palavra de Deus sem que ela atinja os nossos corações. De que nos adiantam tantas e tantas informações se nós não conseguimos viver aquilo que está escrito? Por que será que Paulo podia dizer isso com tanta ousadia? Será que sua vida condizia com o que ele falava? Ou os filipenses ao ler iam falar: ih, Paulo, para. O que você está falando? Você não vive isso. Assim será, irmãos, conosco, se nós falarmos muitas coisas e nunca vivermos nada. Será inútil. Todas as nossas palavras serão uma desonra para o nome de Cristo. De que adianta? Falamos e falamos, mas não vivemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ao versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez Paulo está dizendo: viver, qualquer vida que seja, tem um nome, um motivo e um alvo: Cristo. Fora disso não há vida nenhuma. Eu posso ser o mais bem-sucedido em minha carreira. Eu posso ter tudo. Mas sem Cristo, você não tem absolutamente nada. E pode faltar tudo. Mas se você tiver Cristo, você tem tudo. Tudo que realmente nós necessitamos está em Cristo. É força para resistir ao pecado. Eu conheço de onde vem. De Cristo. É força para colocar em ordem a minha família. Eu conheço de onde vem. Cristo. Ele é toda a nossa provisão. Toda a nossa esperança. Ó profundidade da riqueza. Tudo está nele. E como nós precisamos conhecê-lo. Este homem, que escreveu a maior parte das cartas, disse: quero conhecer a Cristo. Paulo, você teve visões de Cristo. Você recebeu, você é um apóstolo inspirado. Você diz que quer conhecê-lo ainda. Sim, eu quero. Eu quero conhecê-lo. E passaremos a eternidade toda para conhecê-lo. E mesmo assim, ele é incomparável. Quem pode se comparar ao nosso Senhor? Quem pode se comparar ao nosso Salvador? Quem pode se comparar à sua graça? Sim, irmãos, nós temos todo motivo para olhar para nós e falar: que lástima. E é bom, isso nos humilha,
Aí então, irmão, por favor, eu sempre digo isso. Levante um pouco a sua cabeça. Olhe para Ele. Que ternura, que doçura, que misericórdia. Nunca seremos abandonados. Se nós estamos lutando, se nós estamos vivendo para Ele, nunca seremos abandonados. Mas se não conhecemos nada a respeito do combate cristão, da luta, talvez nunca tenhamos conhecido a Cristo de fato, nem nascido de novo. Mas Paulo diz, morrer é lucro. E aqui, irmãos, nós podemos receber consolo da parte do Senhor. Um puritano chamado Richard Baxter, ele estava no leito de morte quando ele começou a escrever um livro chamado Descanso Eterno dos Santos, que são meditações acerca de como seria a glória. Ele pega um versículo de Hebreus, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E ele estava para morrer, e ele passou no leito meditando acerca das glórias do céu. Isso trazia muito consolo, muito ânimo ao seu coração. Mas o Senhor não quis levá-lo. Ele ficou. E durante toda a sua vida, por 30 minutos, ele meditava acerca do céu e de como seria. Por que, irmãos, morrer para um cristão é lucro? Quem poderia falar sobre a morte dizendo que ela é um lucro? A não ser aqueles que foram comprados por Cristo e que têm a plena certeza de que se eles morrerem, eles deixam este mundo, este deserto, para imediatamente estarem com Cristo. Imediatamente. Você já pensou nisso? A morte não é um problema para o cristão. Na verdade, é o gozo sem fim. Naquele livro Peregrino de John Bunyan, quando ele vai para a cidade da Feira das Vaidades com seu amiguinho fiel, há uma perseguição ali e Fiel é martirizado. Então Bunyan sai da cidade com esperança, outro irmão, o cristão sai com esperança e ele vê naquela figura uma estrela indo direto para a glória. Ele diz, meu irmão fiel, se antecipou a nós, já está com o Senhor. Por que morrer é lucro? Porque quando nós morrermos, toda a luta, todo o combate, toda a tristeza, toda a dor e toda a aflição acaba. Mas isso não é a melhor parte. Ao ladrão da cruz, o Senhor diz, ainda hoje estarás comigo. Irmãos, chegará o dia quando nós morrermos ou formos arrebatados, em que finalmente nós estaremos diante daquele que nos amou e se entregou por nós. Finalmente, irmãos, nós estaremos diante daquele que tem as suas mãos chagadas com pregos por causa de nossos pecados. Nós estaremos diante daquele que nos chamou por graça, que nos sustentou durante toda a nossa jornada. Que dia glorioso será esse, irmãos? Finalmente nós estaremos lá. Só pode dizer que morrer é lucro aquele que sente estas coisas, que está realmente lutando e sentindo as dores do pecado. Sabe, irmão? Quando você dobra seu joelho para orar e a sua mente não consegue se concentrar na oração, você está tão agitado. Mas isso te entristece porque você queria passar tempo com o Senhor. Isso te entristece. Isso acabará, irmão. Nós estaremos diante dEle. Nós estaremos face a face com Ele. Nós o veremos como Ele é. Como Ele é glorioso. Sabe, irmão?
Não haverá mais problemas doutrinários, nem divergências entre irmãos, porque nós o conheceremos. Tudo será plenamente esclarecido para nós. E então, George Whitefield e John Wesley se abraçarão e concordarão com tudo. E adorarão ao Senhor. E lançarão todas as coroas diante dos pés dele. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Por isso, irmãos, diante de fogueiras, apedrejamentos, estrangulamentos, tantas coisas, nossos irmãos terminavam sua vida cantando salmos, louvando ao Senhor. Quando ameaçados, certa vez um homem ameaçou um irmão, um imperador, que ia lançá-lo no fogo. Ele disse: você me ameaça com o fogo que dura 2, 3 horas, mas não teme o fogo eterno para qual sua alma irá. Ah, irmãos, quão convictos, quão firmes são aqueles que têm esperança em Cristo. Morrer é lucro para aquele que o viver é Cristo. Entenda isso, irmãos. Morrer só pode ser lucro para nós enquanto nosso viver for Cristo. Chegará esse dia, irmãos. E isso é consolo para nós, irmãos. Só um texto, 2 Coríntios 5:8. Eu quero que os irmãos tenham firme segurança, porque há doutrinas várias a respeito deste assunto. Parece que a gente morre e fica esperando um pouco. Tem uns que dizem que a gente morre e não vai ver o Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Se eu deixo esse corpo, eu habito com o Senhor. Ainda hoje estarás comigo. E o versículo 23 de Filipenses 1 é dito: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não deixe ninguém roubar a tua esperança. Ninguém roubar a tua esperança. Se meu corpo tomba na terra, minha alma voa para os braços de Cristo. Minha alma voa como a de Estevão, que no meio ao seu apedrejamento pode olhar para cima e dizer: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Me recebe, Senhor. E ele vê o Senhor em pé, pronto a recebê-lo. Essa é a esperança que os cristãos possuem, irmãos. Com versos tão claros, podem falar o que for. Abraçaremos a palavra de Deus e creremos que assim que morremos, estaremos com Cristo. Isso é esperança para nós. Agora, irmãos, vamos para a terceira parte da mensagem, os versículos 22 a 26. Paulo está dizendo aqui, irmãos, viver é Cristo, morrer é lucro. Não é? Acabou de dizer isso. Agora ele começa a dizer: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, ele não tem dúvida. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor.
Ele não tem dúvida. Mas, se fosse para escolher entre viver neste mundo e estar com Cristo, Paulo não teria dúvida nenhuma. Ele estaria com Cristo imediatamente, porque é incomparavelmente melhor. Mas ele diz aqui que ele está constrangido, ele está apertado de ambos os lados. O que constrange Paulo? Não é este mundo, não são as dores, mas o serviço ao Senhor. A causa do Senhor. Por isso ele estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se eu devo servi-lo aqui, então já não sei o que escolher. Se é a vontade de Deus que eu o sirva aqui, então eu fico constrangido. Se os irmãos em Filipos precisam de mim, então agora eu estou em aperto, mas eu vou ficar. Me parece que eu tenho que ficar para o progresso e gozo de vocês na fé. Irmãos, nós temos uma esperança, que nós estaremos com Cristo. Isso, a cada dia, eu não sei se você medita nisso, mas eu medito com frequência. A cada dia, em cada dificuldade, eu penso, é breve, é momentâneo. Logo estarei nos braços do meu amado. Logo estarei com aquele que me comprou. Logo estarei com aquele que morreu por mim. Mas enquanto isso, vou esmurrar o meu corpo. Enquanto isso, vou servi-lo, porque ele é digno. Enquanto isso, enquanto eu estiver neste corpo, nesta carne, a minha vida será para a honra e para a glória de Cristo. Isso é presunção, irmãos? Isso é orgulho, é soberba? Não, irmãos. Isso é um desejo. Isso é uma expectativa. Eu quero servi-lo. Irmãos, sejamos como Paulo. Isso não é para o apóstolo, irmãos. Isto é para nós, irmãos. Cristo morreu por nós. Cristo deu sua vida por nós. Nós estamos aguardando o dia em que Ele virá nos buscar. Mas enquanto aguardamos, nós esmurramos o nosso corpo. Enquanto aguardamos, nós reuniremos. Enquanto aguardamos, nossa vida será para o progresso do Evangelho. Tudo eu faço, Paulo diz. Tudo eu faço por causa do Evangelho. Tudo eu faço por causa dos eleitos de Deus. Enquanto eu estou aqui. Irmãos, nós ceiamos todo domingo, certo? E é dito que nós faremos isso até que o Senhor venha nos buscar. E nós não só ceiamos até que o Senhor venha nos buscar. Até que o Senhor venha nos buscar, nós iremos combater. Até que o Senhor venha nos buscar, nós dobraremos o nosso joelho. Como homens, como pais de família, diremos: Senhor, me dá graça. Senhor, me dá força. Senhor, me dá força para conduzir a minha família. Ou como o jovem Jonathan Edwards, de 18 anos. Ajuda-me, Senhor, com a Tua graça a cumprir estas firmes resoluções. Irmãs, enquanto o Senhor não volta, busquem servi-lo. Meditem. Como tem sido a minha vida enquanto eu estou neste processo, aguardando a volta de Cristo? Eu tenho dado a Ele meu tempo, minha mente, meu coração, comparado ao que eu dou de dedicação a coisas que não são propriamente do seu reino. Como está esta balança em minha vida? Como está? Irmãos, quanto tempo nós temos mais? Quanto tempo mais? 40? 50? 50 anos? Não sei. Se é tudo isso não, irmão. A gente não tem certeza de nada, de quanto tempo a gente vai viver, inclusive. A única coisa que nós sabemos é que nós estamos aqui agora. E Cristo deve ser engrandecido.
Colossenses, capítulo 1, versículo 28. É dito assim, mais uma vez, Paulo dizendo, o qual nós anunciamos, Cristo. Cristo é o anúncio de Paulo. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, não, é graça, irmão, não faz nada não. Só esperar que o Senhor faz tudo. Não é verdade, isso não é verdade. Mas a graça é um combustível dentro do homem. O poder opera eficientemente dentro do homem a qual ela está operando. E o que ele faz? Ele luta, ele se afadiga. Qual é o objetivo? Apresentar todo homem perfeito em Cristo, a começar por nós mesmos. Paulo diz lá para Coríntios, eu esmurro o meu corpo, para que tendo pregado a outros, eu não seja reprovado. Porque falar qualquer um pode falar. Mas se nós não esmurrarmos o nosso corpo, não nos disciplinarmos, nós seremos reprovados. E eu não estou falando de tudo por conta própria. Eu estou falando da graça agindo em nós. Mas nós trabalhamos. Essa graça opera eficientemente. O Senhor comprou um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o povo que o Senhor comprou. A não ser que tenhamos que rasgar a página da Bíblia. Mas não faremos isso. Este é o povo que o Senhor comprou. Ele é exclusivamente dele e zeloso de boas obras. Que obras? As que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. É isso. Mas o que acontece se nós olhamos para a nossa vida e ela não se encontra assim neste momento? Talvez não. O Senhor não só estabeleceu os fins, mas os meios. Quais são os seus meios? A pregação da palavra, a comunhão entre os santos. E a pregação da palavra, e a comunhão entre os santos, e as circunstâncias, e o Espírito Santo trabalhando, e a graça operando, faz com que trabalhemos para o Senhor. Sozinhos não, irmão. Sozinho a gente não consegue nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. E o Senhor e uns aos outros nós temos para lutarmos. E é exatamente assim que quero concluir a mensagem com o verso 27. Que é dito, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui, irmãos, é realmente um apelo para nós, que eu tomo a liberdade de fazer, como servo do Senhor e irmão de vocês. Irmãos, vamos lutar juntos pela fé, com uma só alma, com um só espírito. O que significa com uma mente e um coração, não lutando uns com os outros, mas lutando pela fé, batalhando juntos. Se não for assim, irmãos, não é uma assembleia. Se nós não estivermos lutando juntos, tendo uma mente e um coração, irmãos, nós somos fracos.
A graça nos fortalece. Somos fortalecidos uns com os outros. Vamos viver de modo digno. Vamos combater juntos. Vamos ser companheiros de luta. Pelo que nós combateremos, Deus? Pela fé, pelo progresso do Evangelho. Tem que haver disposição em nossos corações para servirmos a Deus. Tudo isso aqui vai passar, irmãos. Tudo isso aqui vai passar. Comprou, não comprou, conquistou, não conquistou, fez. Tudo isso é esterco, tudo isso fica, tudo isso passa. Mas a honra de Cristo, a glória de Cristo, esse é o desejo da nossa vida. Esse deve ser o anseio da nossa alma. Então nós vamos dar o nosso tempo ao Senhor, nós vamos dar a nossa casa, nós vamos dar os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que o Senhor deu, e nós vamos lutar juntos pela fé.